Olá, pessoal. Nós iniciamos o nosso 29º encontro, lembrando que nós estamos fazendo uma jornada agora, pensando um pouco na dimensão moral da vida da igreja. No catecismo, nós estamos na terceira sessão, né? Então já avançamos bastante nessa leitura e consiste na vida em Cristo, né? A partir do parágrafo 1691, nós estamos nessa jornada sobre essa vida no Espírito. E é fascinante, é a obra de Deus, né? Aquilo que os orientais sempre interpretam, né? A salvação é a obra da divinização humana, né? A teoses, é a infusão da graça no nosso espírito. Peçamos, pois, as luzes desse mesmo Espírito para que nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, nossa alma visitai, enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, a nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Pois bem, nós faremos um pouco diferente no estudo de hoje. Eu pretendo ir fazendo as marcações ao longo do texto, porque é um texto que vale a pena. No último estudo, nós havíamos chegado até o parágrafo 1761, né? Se a gente lembrar daquele resumo, a gente falava da dimensão moral da ação humana. Recapitulando, os atos humanos, eles são atos propriamente humanos quando eles acontecem com a articulação da razão e da vontade, né? A razão e a vontade podem realizar atos, operações livres, né? Operações livres do espírito. Isso é diferente de qualquer outro ser vivo. A moralidade de um ato, ela depende principalmente de 3 fatores. Nós dizíamos que é do objeto, né, da dimensão material do ato, da intenção e das circunstâncias. Ah, eu vou dar dinheiro para uma pessoa. Isso aí é o objeto. Qual que é a intenção? Estou fazendo isso por caridade. Qual que é a circunstância? Ah, é um mendigo, por exemplo, que eu encontrei na rua. Pronto. É esse ato dentro de uma circunstância concreta, de uma intenção. Me permite qualificar um ato. A princípio, parece positivo. Aqui nós compreendemos que toda a dinâmica da existência humana passa pela realização de atos que exigem um comprometimento da razão. Isso que eu vou fazer é bom. A intenção é reta. As circunstâncias são as circunstâncias adequadas. A gente sabe que, por exemplo, aquela atitude de Robin Hood, né? Ele rouba dos ricos para passar para os mais pobres. Ela parece bonitinha, mas a gente sabe que isso é imoral, né? O roubo ele é imoral. Ainda que tenha um atenuante, porque ele está fazendo isso com uma boa intenção e está ajudando outras pessoas, continua sendo um mal. O ideal é fazer. O ideal não, né? O que verdadeiramente faz um ato ser bom é que não apenas o fim seja bom, mas também os meios, porque o fim não justifica os meios. Se os meios forem injustos, a finalidade não é suficiente, né? Ah, não, eu fiz isso, mas a intenção era boa, né? Aí a gente vem com aquele adágio, né, de que o inferno, ele está cheio, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Isso aqui é profundamente coerente com. Vamos pensar, os mártires que deram a vida por Cristo. Eles poderiam fugir do martírio. Falar, não,
eu vou negar Jesus Cristo, mas vai ser da boca para fora, né? Poderiam. Não é isso que a gente vê no segundo livro de Macabeus? Não, come a carne, ou vai lá e finge que você está colocando incenso para o ídolo, mas você vai fazer só da boca para fora, né? Só aparentemente. Você pode conservar a fé em Deus no teu coração. Foi isso. A atitude de Matatias, por exemplo, ou de João Hircano, de cada um dos 7 macabeus, por exemplo, e daquela mãe que viu eles morrendo na frente dela. Não. Então, o fiel da balança, o crivo moral para o cristão, ele é radical. Qualquer mal físico, inclusive, ainda é menor do que um mal moral. Por isso que os cristãos eles preferem a morte do que causar contra-testemunho, causar escândalo, abandonar a fé, né? Basta olhar o exemplo daquele jovenzinho no México, né? São José Sanches del Rio. Ele estava sendo perseguido naquela batalha dos cristeiros, né? Cristiada. E ele não abandona a fé em Jesus Cristo, mesmo sendo torturado, né? A ponto de chegar à morte, né? No suplício, inclusive diante da própria família. Ele não abandona. Vamos então à moralidade agora das paixões. Lembrando o seguinte, as paixões humanas, elas já são interpretadas numa antropologia equilibrada, desde Platão, por exemplo. Platão ele associa, inclusive, os vícios, as virtudes a essas paixões e ele, inclusive, associa o tipo da função que a pessoa desempenha a alguma dessas paixões, né? Os soldados, por exemplo, teriam mais virtude no peito, né? A coragem deles. Ou então, aqueles que teriam um apetite concupiscível, né? No baixo ventre, enfim. Isso para dizer que é um assunto antigo. E o ser humano, que deve se ordenar à bem-aventurança pelos atos deliberados, ou seja, decididos livremente, ele pode ser influenciado por paixões e sentimentos que ele experimenta. Mas sentir não necessariamente produz efeito moral, ok? A gente vai ver que consentir, sim. Agora, sentir, não. É claro que depois do pecado original existe uma certa desordem com relação às paixões, ok? E a desordem das paixões, se ela não é bem condicionada pela nossa razão, elas podem provocar um ambiente de pecado, ok? Então, sentimento e paixão toca a nossa fisiologia, não é uma coisa puramente racional. Alguém que fica irado, ele sente aquilo no corpo, né? Inclusive o coração acelera. Ou alguém que sente medo, fica com as mãos frias, né? Os sentimentos, eles tocam a nossa corporeidade, né? E sentimento ou paixão, né, vai designar esses movimentos ou emoções da sensibilidade, né? Que inclinam alguém a agir ou não em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Alguém que, morto de sede, depois de fazer às vezes uma caminhada por quilômetros no sol, encontra uma jarra de água fresca, né? É claro que ele vai ser levado por um sentimento, um apetite, e aquilo ali pode provocar nele a disposição para um determinado ato, por exemplo. Então, nós vamos considerar que são componentes naturais do psiquismo humano e eles tocam a interface da vida sensível e da vida no espírito. E Jesus Cristo ele diz, né, que elas nascem do coração do homem. Não, então, quando ele diz isso, ele já está articulando aquele primeiro impulso
do sentimento com o consentimento, né? A articulação dos dois, quando a gente olha para o Evangelho. Aqui nós precisamos entender que, dentre tantas paixões, a mais fundamental é o amor, né, provocado pela atração do bem. O amor ele causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo. Isso aqui é fascinante. É uma inclinação do espírito para um determinado bem, né? Daí decorrem o prazer e a alegria em possuí-lo. A filosofia ela já se delongou, né, o bastante sobre esses temas. A partir da própria definição de filosofia, que é um amor à sabedoria, né? Quando a gente olha para uma bateria, o que faz os elétrons caminharem numa corrente elétrica é a diferença de potencial. Por que eu estou falando disso, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma bola, eu coloco ela no topo de uma rampa e eu solto, ela vai ser atraída, né? Ela vai descer a rampa por conta da energia potencial gravitacional e se transforma em energia cinética. A alma humana é assim. Existe no ser humano uma predisposição, essa energia que brota do amor. Aristóteles vai dizer que todo homem naturalmente deseja conhecer. E aí, depois de uns 5 séculos, aparece Jesus Cristo dizendo que conhecer a verdade nos liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o homem naturalmente deseja conhecer. E o conhecimento, ele liberta. Aí, São Paulo, Gálatas 5:1, vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Poxa, isso aqui é a articulação plena do agir moral com o desejo do bem. Não sei se fez sentido essa, esse malabarismo que eu fiz, mas é para dizer que, assim, no espírito humano existe esse impulso. Pronto. Percepção do mal provoca ódio, aversão e medo. Então, diante do amor, nós temos o impulso, diante do mal, nós temos a aversão. O efeito do amor, quando o bem ele é conquistado, é a alegria e o prazer. O efeito do mal, quando ele se nos apresenta, é a tristeza, o sofrimento, a cólera, enfim. 1766, nós temos essa citação de Santo Tomás de Aquino: amar é querer algo de bom para alguém. Isso é uma das primeiras definições de amor que a gente encontra e ela é bastante interessante. Amar é querer algo de bom para alguém. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do homem para o bem. Só existe o bem que é amado. As paixões são más se o amor é mau, boas se o amor é bom. Isso aqui é interessante, porque então amar não é algo bom em si. O avarento ele ama a riqueza, né? Pessoa luxuriosa, ela ama o prazer de modo desordenado. Então o amor ele é um motor do carro. Agora, se o carro está chegando mais perto ou não do seu destino, depende do sentido, né? Esse amor está te impelindo para onde? O amor é aquilo que é bom, de fato? Então, amar é querer algo de bom para alguém. Isso aí já é interessante. Repito, as paixões não são boas nem más em si mesmas, né? Elas só recebem a qualificação moral na medida que dependem efetivamente da razão e da vontade. E aí nós temos paixões que são voluntárias, né? Ou porque são comandadas pela vontade, ou porque a vontade não lhes impõe obstáculo, né? Então,
a gente está num ambiente que é a paixão articulada com a vontade e com a razão. Vai, então, qualificar a nossa ação moral. Os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. Isso aqui, geralmente, a gente precisa esclarecer quando a pessoa está em dúvida, né? Vamos lá, uma pessoa escrupulosa, por exemplo, ela costuma ter essa dificuldade em distinguir o sentimento do consentimento. Nossa, padre, eu pequei porque eu olhei para uma pessoa e eu senti aversão àquela pessoa, né? Olhei para um mendigo na rua, eu senti uma certa rejeição. O sentir, ele não caracteriza, né, um pecado. A compreensão dos protestantes com relação a esse tema, ela muda um pouquinho. A compreensão luterana e calvinista, por exemplo, ela é diferente, né, com relação ao pecado original. A gente entende, enquanto católico, que o pecado original ele deixou, além da pena, ele deixou também a concupiscência. Então, a concupiscência é essa desordem que existe em nós. Mas para o pensamento de Lutero e Calvino, por exemplo, essa concupiscência ela em si já é um pecado. Então é por isso que não é possível conceber a santidade. Aí Lutero vai desenvolver o conceito de justificação, considerando que o ser humano ele vai ser simultaneamente justo e pecador. Então, a justiça de Deus vai como que encobrir as faltas humanas. Mas justo, justo, ninguém se torna. E não, para o católico, a graça produz efeito, e o efeito é o ordenamento, né, da nossa vida para Deus, e a concupiscência não é um pecado, né? Ah, eu senti vontade de pular no pescoço daquele sujeito e acabar com a raça dele. Tá, você sentiu essa vontade. E o que que você fez diante disso? Não, aplaquei a ira, né, pensando em outra coisa, sair daquele lugar. Então, o sentir não é o problema, né? Isso aqui é bem dramático. São vários pecados. Por exemplo, aqueles que tocam a dimensão da sexualidade humana, né? Sexto e nono mandamentos. O sentir, ele precisa ser bem entendido, inclusive, né? Porque do contrário, eu posso passar a considerar que elementos que ainda não caracterizaram o pecado, eu posso considerar como se fossem, né? Enfim. Então, os sentimentos não definem, eles são reservatório inesgotável de imagens e afeições, né? Que se exprime a vida moral. E as paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa. E vice-versa, né? Quando elas são más, quando contribuem para o mal. É por isso que a gente vai entender que a virtude ela nasce do hábito, né? A vontade reta ela ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ela assume, né? Então a virtude consiste no ordenamento dessas mesmas paixões. Lembrando do amor, por exemplo, né? Aí nós temos, né? Assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. Na vida cristã, o próprio Espírito Santo realiza sua obra, mobilizando o ser inteiro, inclusive suas dores, medos, tristezas. Basta nós nos recordarmos a articulação dos 7 dons. 3 deles tocam principalmente a vontade, né? O temor a Deus, a fortaleza e a piedade, enquanto que os outros 4 tocam mais a razão, né? O discernimento, a sabedoria, a ciência, e o conselho. E os frutos do Espírito Santo dizem respeito, inclusive, a essas paixões, né? Mansidão, benignidade, alegria, concórdia, ok?
E é interessante que São Paulo vai dizer, né? Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. 1770, a perfeição moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade, mas também pelo apetite sensível, né? Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que interessante, né? É o ser humano total, em corpo e alma, né? Que deve ser movido e conduzido para o bem. E, mais uma vez, virtude está no hábito, né? Ah, aí o resuminho, né? Paixões, amor e ódio, né? Ok. A consciência moral. Essa aqui é a parte mais desafiadora. Porque a consciência moral, o ser humano, vamos lá. A criança, quando ela vai fazer uma coisa errada, eu gosto muito desse exemplo. Geralmente ela faz, me digam, né? Uma criança, quando ela vai fazer alguma coisa errada, ela faz na frente dos pais? Não. Geralmente, a criança, quando ela vai fazer uma coisa errada, ela faz longe dos pais. Existe algo que mostra para ela que ela está fazendo errado. E por isso ela precisa se esconder. Então, esse seria quase que um princípio moral para algumas ações, né? Se você vai fazer alguma coisa da qual você se envergonha, ou que você não teria coragem de contar para as pessoas, né? Você contaria aquilo que você fez para os seus pais, por exemplo? Aí a gente já está diante de quase um imperativo moral. Se não contaria, não faça. É claro, isso não é universal, né? É para alguns casos. Aqui, eu estou falando. A Gaudium et Spes, número 16, ela vai falar da consciência como sendo um sacrário inviolável. A consciência bem formada é praticamente a voz de Deus dentro de nós. Por quê? Porque é como se nós fôssemos uma espécie de parabólica, antena parabólica. A nossa consciência é como se captasse a voz de Deus. Faz o bem, evita o mal. Faz o bem, evita o mal. Daí, 1776 diz exatamente isso. Inclusive, é a citação direta da Gaudium et Spes, né? Eu estou falando dela e tá aí, né? Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem e evitar o mal. No momento oportuno, a voz dessa lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é um núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Cara, que impressionante, né? Eu estava diante do parágrafo falando exatamente o que estava escrito ali. Por que que isso é interessante? Porque quando a gente chegar nos Dez Mandamentos, tem uma citação do Catecismo que fala assim: Deus inscreveu os mandamentos em tábuas de pedra, as duas tábuas da lei, porque pela dureza dos nossos corações nós não fomos capazes de compreender aquela lei inscrita em nós. Eu vou viajar um pouquinho aqui. Existe na antropologia e na filosofia política uns entendimentos sobre o que é o homem. Aí, Hobbes, Rousseau, Locke vão falar algumas coisinhas sobre o homem, né? Ou que ele é o lobo do próprio homem, ou, para Thomas Hobbes, por exemplo, o homem ele é bom, mas a sociedade corrompe. Olha, ou para Rousseau, né, o mito do bom selvagem, né, em alguma medida eles estão certos e errados, né? Em alguma medida eles acertaram, só que ninguém acerta exatamente o que que é o homem se não tiver consciência do que é o pecado original. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o homem é uma coisa. Depois do pecado original, ele se comporta de outro jeito, ok? Então eu tenho o primeiro estágio, que é o estágio de justiça original. O homem querido e criado por Deus. Adão e Eva antes do pecado. Capítulos 1 e 2 do Gênesis.
em perfeita integridade e harmonia. Beleza? Depois do pecado original, eu tenho um homem em uma outra circunstância, que é o homem após o pecado, né? Pós-lapso, né? Pós-queda. Esse é o homem essencialmente? Não. É o homem mais o que aconteceu do pecado. E eu tenho um terceiro estágio, que é o homem justificado por Cristo. Agora eu acho que começou a fazer mais sentido, porque aqui a terceira seção do catecismo chama a vida em Cristo. Nós não estamos no primeiro estágio porque nós não estamos no paraíso. Mas também nós não estamos apenas no segundo estágio, da humanidade condenada. Nós estamos no estágio de uma vida nova em Cristo, em que nós podemos ser justificados e nos tornarmos santos em Jesus Cristo. Aqui é a antropologia mais sensata de todas. Porque, por um lado, o homem é o lobo do próprio homem. E por isso Santo Inácio de Loyola ele vai dizer: a maior vitória consiste não em ganhar ou vencer os outros, mas a maior vitória consiste em um autodomínio, em controlar a si mesmo. O homem que é senhor de si, ele alcançou a soberania plena. Ele pode ser o mais poderoso da face da terra. Se ele não controla as próprias paixões, ele é escravo. Beleza. Mas também existe o fato de que a sociedade corrompe e que o homem é bom. Porque, em alguma medida, a consciência ela vai ser bem formada na medida que a sociedade é bem formada. E a consciência vai ser deformada na medida em que a sociedade é deformada. Dito de outro modo, as crianças, se forem bem educadas, são mais propensas à virtude. Mas se elas são mal educadas ou se elas são criadas num ambiente de corrupção moral, elas tendem a internalizar aqueles padrões viciosos de comportamento. Por isso, o agir moral na nossa sociedade é tão desafiador. Vamos lá. São Paulo, carta aos Romanos. Eu vejo em mim uma lei, inscrita no meu coração, existe uma tensão. Eu vejo o bem que quero, mas eu faço o mal que não quero. Essa circunstância, ela é fruto da desordem do pecado original. Ah, cara, mas então Deus foi injusto, porque ele deixa a humanidade inteira à mercê do pecado original? Então, aonde que está a liberdade humana? A liberdade, ela vai acontecer na articulação da nossa vontade livre com a graça de Deus. A graça de Deus é que me capacita a cumprir o bem. Existe uma heresia lá no século IV para o século V que foi proposta por Pelágio, né? Um monge que via no ser humano muitas qualidades. Ele falava, olha, a graça de Deus existe em dar para o homem a liberdade. Mas se o homem, de posse dessa liberdade, se ele quiser fazer o bem, ele consegue. E pelas obras boas, ele pode se salvar. Inclusive, daí nasce o pensamento da filantropia, por exemplo. O Espiritismo vai se valer desse tipo de pensamento. Ah, não, por meio de obras boas, eu vou purificando o meu espírito. E assim, eu vou me livrando das penas e eu posso chegar a um estágio de plena iluminação. Não. O ser humano, ele foi sim feito livre, mas cumprir o bem é uma colaboração com a graça de Deus. A iniciativa humana vai se unir à iniciativa divina. Ou dito de outro modo, o querer e o realizar dependem de Deus. Ah, cara, mas então nós somos marionetes na mão de Deus. Não, nós não somos marionetes na mão de Deus. Porque a graça de Deus, ela só age em nós na medida que nós permitimos. Dito de outro modo, o ser humano, ele vê o bem,
se ele deseja fazer o bem e se coloca em marcha no cumprimento do bem, a graça vem em nosso socorro. Zaqueu sobe numa árvore para encontrar jeito de ver Jesus Cristo. A iniciativa ali foi de Zaqueu mesmo? Será? Quem resolveu o problema todo que eu estou falando aqui, que é um problema sobre a ação da graça de Deus, então é o tema da graça, foi Santo Agostinho, quando ele foi responder Pelágio. Pelágio estava dizendo que se o ser humano quiser, ele pode, né? Tipo um coach. Né? Essa ideia de coach já existe lá no princípio, né? Você quer, você pode, né? Muda seu mindset, né? Você tem que pensar positivo e assim você conquista, né? Não é bem assim, né? O diabo geralmente ele vem com essa conversinha fiada, né? Tá, fecha parênteses. Agostinho, ele dizia: Eis que eu vos buscava fora, mas estavas dentro de mim. O impulso que move Zaqueu, no fundo, é um desejo de Zaqueu, mas é também uma inspiração da graça. É como se Deus ele sugerisse para a nossa consciência, né? Aquela vozinha. Geralmente a gente vê isso em desenho animado como um anjinho de um lado e um demônio, né? Um diabinho do outro, né? Eles estão ali para sugerir. E a gente escolhe quem a gente vai dar ouvidos, né? Tá, eu faço essa introdução porque aqui a gente entende onde existe a articulação da liberdade humana e da graça na ação moral, ok? Então vamos lá, consciência. O juízo da consciência. Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, isso aqui eu acho interessante, no momento oportuno, fazer o bem e evitar o mal. A consciência moral impõe, né? Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Atesta a autoridade da verdade referente ao bem supremo, de quem a pessoa humana recebe a atração e acolhe os mandamentos. Quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a Deus que fala, pode ouvir o que Deus fala. Vamos lá. Isso aqui, esse parágrafo, está me dizendo que o ser humano é dotado de um dispositivo que permite que ele faça o discernimento do que é o bem e o mal na circunstância concreta. Eu sei que eu tenho que ir para a missa. Sair de casa faltando 20 minutos. Eu sei que eu gasto 10 minutos para chegar na igreja. Tudo bem? Mas só que no meio do caminho, né, eu encontro um acidente. Um motociclista foi atingido por um carro. Não tem ninguém passando por ali. E eu vejo aquela cena. Eu estou com um compromisso, eu preciso ir para a missa. É meu dever, minha obrigação. Mas naquela circunstância concreta, o que é que se me impõe? A caridade. Como um dever de caridade, eu devo prestar socorro. Talvez ligar, chamar o SAMU. A circunstância concreta, ela não é a articulação, a moral, ela não vai passar por princípios abstratos, não, são princípios concretos. E aí a minha consciência me ajuda. Acontece o seguinte, a capacidade de escutar a consciência, ela exige de nós uma certa virtude. A pessoa, quando ela está imersa demais no vício, a vida dela é completamente depravada, é como se ela tivesse suspendido tanto a consciência, né? Anestesiado tanto, que ela já não escuta. Já viu aquela pessoa que entra dentro do carro, e aí você entra, vai pegar uma carona, e de repente o apito, né? O apito sonoro, que indica que ele não colocou o cinto de segurança, ele começa a apitar. Apita, 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 e vai fazendo um barulho, e aquilo ali está acabando com a tua paz. Você olha para a pessoa, ela está dirigindo como se nada tivesse acontecendo. Fala, cara, tu não está escutando esse barulho, aborrecimento desse som, né? Aí ele fala, ah, não,
Eu nunca coloco cinto. Isso aqui para mim já nem faz diferença. É como se eu nem escutasse mais. É verdade. A pessoa ela passa a ter uma incapacidade, uma indiferença, uma insensibilidade com as indicações da moral, da consciência moral. Isso aqui não é difícil. 1778. A consciência moral é um julgamento da razão pela qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar, está a ponto de executar ou que já praticou, né? Essa é a atmosfera da deliberação de qualquer ato. Em tudo o que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. E pelo julgamento da sua consciência, é pelo julgamento da sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. Aí uma citação, acredito que seja de São John Henry Newman, né? A consciência é uma lei do nosso espírito que ultrapassa o nosso espírito. Nos faz imposições, significa responsabilidade, dever, temor e esperança. É a mensageira daquele que, no mundo da natureza, bem como no mundo da graça, nos fala através de um véu, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. É isso mesmo. São John Henry Newman, aquele anglicano que se converte, né? Doutor da igreja agora. Isso é muito bonito. Por quê? A gente não está falando de um bem relativo. Para Por que que eu sempre gosto de fundamentar numa antropologia? Porque o ser humano, em qualquer lugar, em qualquer tempo, ele vai ter essa lei nele inscrita. Isso é metafísico. Não é porque hoje existe a antropologia social. Ah, numa determinada sociedade é comum que existam casamento entre parentes. Numa outra sociedade é comum a poligamia. Na outra sociedade é comum a antropofagia. Na outra sociedade é comum sacrifícios humanos. Peraí. É comum não significa que é certo. Aí nós vamos para o parlamento e a gente começa a fundamentar o que deve ser moral ou não. Eles falam, ah, mas você não pode colocar a tua religião aqui porque o Estado é laico. Aí eu devo dizer, olha, tudo bem, o Estado é laico, mas as pessoas não. Mas mesmo assim eu vou levar a sério esse teu argumento furado, eu vou entender, o Estado é laico, tudo bem. Eu não preciso de religião para fundamentar o certo e o errado. Eu preciso de uma boa antropologia. A nossa antropologia de base me diz que existe o certo e o errado. E o certo e o errado não dependem de uma democracia. A gente não define o que é certo e errado por votos da maioria. Isso tudo que eu estou dizendo é porque a consciência me diz uma realidade objetiva inscrita na realidade. Então, eu vou fazer um parêntese. Existem dois tipos de lei. As leis que derivam diretamente de Deus e as leis que derivam dos homens. A lei que deriva de Deus, ela pode ser uma lei eterna e ela pode estar inscrita na natureza, ou uma lei moral ou uma lei natural, mas foi deliberada por Deus. E Deus pode também prescrever essas leis. Então, além de ser uma lei eterna, ele vai traduzir ela em uma linguagem. E aí a lei divina positivada. Uai, o Antigo Testamento, o Decálogo. E existem também as leis humanas, né? Seja de direito eclesiástico ou direito civil. Mas todas elas têm que estar em harmonia, porque o bem é um só. Então, sejam leis divinas, né? Ou leis humanas, elas devem nos conduzir para o bem. Aqui o nosso critério de verdade não é
subjetivo, né? Ah, cada pessoa uma sentença, né? Cada um é bom aquilo que te faz bem, né? A verdade existe a minha verdade e a sua verdade. Não, não é nada disso. Vamos adiante. 1779. É importante que cada qual esteja bastante presente a si mesmo para ouvir e seguir a voz de sua consciência, né? A questão, o que difere a pessoa que busca a virtude e aquele que está no vício. Essa exigência de interioridade é muito necessária pelo fato de a vida nos deixar frequentemente em situações que nos afastam, né? Volta à tua consciência, interroga. Voltar, irmãos, ao interior, em tudo que fizerdes, atentai para a testemunha, Deus. Isso aqui é uma citação de Santo Agostinho. É muito interessante, né? Voltai à tua consciência, interrogai-a. Parágrafo 1780. A dignidade da pessoa humana implica e exige a retidão da consciência moral. Isso que eu acho fascinante. A consciência moral compreende a percepção dos princípios da moralidade. Então, percepção dos princípios da moralidade é a sinderese, né? Termo técnico para isso. Estava dizendo, percepção dos princípios da moralidade é a capacidade de ler a lei divina inscrita na realidade. Então, a percepção mais a aplicação às circunstâncias determinadas por um discernimento prático das razões e dos bens. E, finalmente, o juízo feito sobre os atos concretos a praticar ou já praticados. É só com esse parágrafo 1780. Dá para ver a complexidade para falar se alguém fez ou não o bem? Ah, Caio, tal coisa é pecado? Ué, depende. Uma coisa é o princípio, outra coisa é a aplicação nas circunstâncias, né, por um discernimento prático da razão e dos bens, né, da intenção e da finalidade, e o juízo feito sobre o ato concreto a realizar ou já realizado. Então, a verdade sobre o bem moral, declarada na lei da razão, ela é reconhecida, prática e concretamente pelo juízo. Então, chamamos de prudente o homem que faz as suas ações de acordo com esse juízo. Prudência é uma virtude que me capacita a escolher os meios certos para chegar a um determinado fim. O homem prudente é esse. E ele também, é claro, aqui a gente está falando das virtudes cardeais, né? Prudência e temperança, fortaleza e justiça. Crescer nessas 4 virtudes cardeais me ajuda a crescer em todas as outras, né? E articulada essas 4 virtudes, existem as 3 que são teologais, a graça divina, fé, esperança e caridade. Pelo menos, se a gente tiver clareza desses parágrafos, acho que a gente consegue interpretar melhor a vontade de Deus e fazer um exame de consciência cada vez melhor. 1781. A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Isso aqui é fascinante. Se o homem comete o mal, o julgamento justo da consciência pode continuar nele como um testemunho da verdade universal, do bem e, ao mesmo tempo, da malícia da sua escolha singular. O veredito do juízo da consciência continua sendo um penhor de esperança e misericórdia. Nossa, isso aqui é fascinante. É muito bonito. Porque, vamos lá. Tempos atrás a gente viu uma circunstância num zoológico, uma leoa, ela fez uma determinada ação. Esse caso, assim como qualquer outro caso envolvendo animais, jamais
indica esse elemento de responsabilidade. Os animais, eles não possuem atos livres, autenticamente. Eles fazem aquilo que eles são estimulados a fazer, seja por instinto ou porque foram adestrados para isso, ou foram condicionados para isso. Só o ser humano pode ser responsabilizado por algum ato. E é por isso, é daí que vem o mérito de quem acerta e a culpa de quem comete o mal. Responder, né? A habilidade para responder por um ato é responsabilidade, né? Por isso que a gente não penaliza, por exemplo, uma criança. Uma criança, principalmente de 7 anos para baixo, a gente nem considera que ela possa realizar uma ação moral. Ah, ela quebrou um prato, ela bateu no coleguinha. Não dá para qualificar aquilo moralmente, porque ela ainda não tem maturidade, ela não tem responsabilidade. A consciência, então, atesta a falta cometida, né? Lembra a necessidade de perdão e de praticar o bem, né? É por isso que a gente pode recomeçar tantas vezes, né? Ah, eu falhei. Tudo bem, se você se arrepende, você pode recomeçar. Em 1782, o homem tem o direito de agir com consciência e liberdade, a fim de tomar pessoalmente as decisões morais. O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência, mas também não há de ser impedido de proceder segundo a consciência, sobretudo em matéria religiosa, né? Isso aí é o princípio, inclusive, da, daquele documento, né? Dignitatis Humanae, sobre a liberdade, né, religiosa. A coerção impede o agir moral, ok? Pessoa que, sei lá, são muitos os atos, né? Hum, tem muitos aqui que são problemáticos, porque quando a gente fala em coerção, a gente tem que medir também. Tá, eu fiz isso porque eu fui obrigado. Foi esse o argumento de alguns nazistas, né? Quem analisa isso é Hannah Arendt. A, a, os soldados nazistas que diziam que não tinham culpa, porque eles estavam cumprindo ordens. Peraí, até que ponto você não tem culpa? Você está colocando pessoas inocentes para morrerem. E você fala que você não tem culpa? Ah, não, mas eu estava só obedecendo, uai. Se alguém tinha que morrer e você estava diante de inocentes, era só você não obedecer. Ah, mas se eu não obedecesse, eles me matavam. Independente. É a consequência. Ah, não, eu tinha uma arma na minha cabeça e ele falou para me matar 10 pessoas. Uai, você não vai matar. Ah, mas senão eu morro. Consequência. Ah, a partir desse segundo tópico, nós temos então a formação da consciência. Ah, eu acredito que nós podemos deixar o tema das virtudes para um próximo momento, porque nós vamos articular essas realidades, inclusive com a temática do pecado, que é um dos temas fundamentais, né, dessa sessão. Então, para nossa conclusão, vamos pensar. A formação da consciência, eu dizia, ela toca principalmente a realidade da educação, né? Então, a consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido, né? Uma consciência bem formada é reta e verídica. Uma consciência bem formada, né? Ela vai formular seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. Ou seja, foi capaz de compreender aquela lei inscrita no coração do homem. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado, a preferir o seu próprio julgamento e a recusar o ensinamento autorizado. Ou seja,
A quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. É isso que a gente está vendo. Por outro lado, quer dizer que se alguém não tem nenhuma educação, então tudo que ela faz não é culpa dela? Também não. A gente já sabe que a lei moral está inscrita no coração humano. Ah, um pagão, ou pode ser a sociedade que for, ele sabe que bater no inocente é errado. Não tem jeito. Ele sabe que desonrar pai e mãe é errado, na sociedade que for. Sociedade mais corrompida que existir, ela vai começar a negar isso. Mas aí é por conta da corrupção. Então, a educação da consciência é uma tarefa da vida toda. Começa nos primeiros anos, né, no caso da criança, vai criar ela para essa liberdade e, de fato, uma verdadeira educação, ela deve conduzir a criança para uma autonomia. Significa que ela precisa ser senhora de si mesma, então crescer em virtude e crescer na liberdade. A educação, ela gera liberdade e paz, né? E claro, né, para formar a consciência tem o auxílio da palavra de Deus, né? Da nossa vida de oração, a, a nossa intimidade divina, a nossa docilidade ao Espírito Santo, tudo isso, né, nos ajuda a uma ação moral. Então, escolher segundo a consciência é, é a articulação de todos os princípios com essa consciência bem formada, né? Faz um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina. E aí, por isso que eu estava dizendo que a nossa razão é uma espécie de para-raio ou antena parabólica para captar a sabedoria divina, né? O homem ele sempre precisa buscar o que é justo, o que é bom e discernir a vontade de Deus. É claro que existem circunstâncias que isso é fácil e existem outras que existe o caso de uma consciência perplexa. Cara, o que que eu faço? Parece que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Não tem alternativa. Acontece. O homem ele deve se esforçar por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos, graças à virtude da prudência, né? Principalmente. Algumas regras se aplicam em todos os casos. Vamos lá. Isso aqui é interessante, né? Nunca é permitido praticar o mal para que daí resulte um bem. Isso é um princípio, né? Tudo aquilo que quereis que os homens os façam, fazei-o vós a eles, né? E a caridade respeita sempre o próximo e sua consciência, né? Ah, pecando contra os vossos irmãos e ferindo sua consciência, pecais contra Cristo, né? Mas vamos lá. Então, essa regra de ouro, né? De fazer os outros o que a gente espera para nós. Isso aqui é muito prático, né? Um imperativo de justiça. A caridade é o princípio da nossa conduta com relação a Deus e ao próximo. Mas agora vamos lá. Nunca é permitido praticar o mal para que daí resulte um bem. Hum, eu vou abortar, né? A mulher está grávida, vai realizar um aborto, porque assim ela vai ter menos despesa e ela vai poder dar uma vida mais digna para o filho dela que já está vivo. Não, isso não é objeto de escolha. O mal nunca é objeto de escolha. Ah, não, eu vou roubar para poder ajudar os pobres. Isso não é objeto de escolha. Mas existe um princípio moral que eu vou adiantar aqui, que é o princípio do mal menor ou do duplo efeito. O mal ele nunca pode ser desejado, mas existem circunstâncias que todas as opções que você tem, elas vão incorrer em uma consequência grave. A ética médica toca muito isso. Uma gravidez de risco, por exemplo, em que se colocam necessariamente em risco a vida da mãe ou da criança, uma gravidez que começa a acontecer nas trompas, né? Na tubo uterino. Ela é inviável.
Se acontece, a criança está em risco e a mãe também. Então, nesse caso, a intervenção cirúrgica, a intervenção médica, ela vai produzir um efeito negativo. Mas só que por que que ela é uma decisão moral? É possível? Porque a vida da mãe, a salvação da vida da mãe, que é a única viável nesse caso, ela é desejável. Então, a intervenção cirúrgica vai ser na região onde aconteceu a anidação, né, onde aquele embrião está situado. Então, o objetivo é solucionar a é, é retirar aquela ameaça para a vida da mãe. Consequentemente, eu vou ter um efeito secundário que vai ser a condenação daquele embrião. Mas só que não foi o efeito planejado, nem o efeito desejado, mas foi um efeito secundário. Isso aqui é muito claro, ou seja, se tivesse como salvar os dois, salvaria? Sim. Tem como? Não, não tem. Então, nessa circunstância concreta, não é que está sendo permitido um mal para resultar um bem. Não, é um bem, é salvar a vida da mãe. E aí, como efeito secundário, é que a gente tem uma a retirada do embrião, que não é o que tinha sido desejado. Mas enfim, deu para entender, né? O caso do duplo efeito é esse. Ah, isso aqui acontece em outras realidades, né? Na sociedade. Legítima defesa, por exemplo. Um pai de família que vê um agressor entrar dentro de casa. Se não tem como eles fugirem e eles estão realmente ameaçados, e porventura eles entrem em confronto, se é aquele. Se o bandido, por exemplo, dentro de um confronto, ele vier a ser abatido, não configura um mal moral, né? Porque aquele pai visava salvar a própria vida e manter a integridade da família. Então, isso aí não é apenas legítima defesa, como é uma obrigação nessa circunstância concreta. Agora, por fim, o juízo errôneo. O ser humano, ele deve sempre obedecer ao juízo certo da consciência, né? Se agisse deliberadamente contra um juízo certo, ele estaria condenando a si mesmo. É o caso do pecado, né? Mas pode acontecer que a consciência moral ela esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre os atos a praticar. Então tem muita gente que está mal formado, então está fazendo o que é errado sem saber muitas vezes, né? Então muitas vezes essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade. Ah, eu estava fazendo errado, mas é porque eu não sabia. Só que você poderia ter aprendido e não quis. Então você não está desculpado, não. Então a consciência, né, pelo hábito do pecado, ela se torna obcecada, né? O pecado vai cegando a consciência. Só que a pessoa ela continua sendo culpável pelo mal que ela comete. A ignorância de Cristo e do seu evangelho, ou seja, desconhecer Cristo e o evangelho, o mau exemplo dos outros, né? A submissão às paixões, a pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, a recusa da autoridade da igreja, os seus ensinamentos, a falta de conversão, falta de caridade, podem estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Então, tem muita gente que comete o mal justamente porque tem vivido nesses pecados. Então, ela não está desculpada, não. Agora, quando é uma ignorância invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe pode ser imputado.
Um caso de ignorância invencível. Uma pessoa que tem deficiência mental, por exemplo, que definitivamente não é capaz de aprender, né? Existem muitos casos assim. Ou uma pessoa que tem uma patologia psicológica, né? Ela tem alguma limitação cognitiva, enfim. Aí pode ser fatores dirimentes ou até impugnar a pessoa de qualquer culpa. Uma citação aí no fim do 1794, para concluirmos, lá da Gaudium et Spes 16, quanto mais prevalece a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um arbítrio cego e se esforçam para conformar-se às normas objetivas da moralidade. Então, esse resumo aí eu acho que ele é bem interessante, né, sobre consciência, sobre a validação, se cometeu ou não um, um ato moral, né? Eu acredito que isso tudo é bastante prático para a nossa vida com Deus. Nós encerramos por aqui, seguiremos no nosso 30º encontro, quando vamos falar sobre as virtudes e sobre o pecado. Até lá!